Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 1 em diante. E depois também vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 33. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 32. Diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniram-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem quem nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Faz para mim um bezerro de metal fundido. E fez para si um bezerro de metal fundido, e adorou, e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de você farei uma grande nação. Agora, capítulo de número 33. O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para uma terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu darei a sua descendência, enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferizeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essa má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda, armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava da tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor e saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saia para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à sua porta, a porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés, voltando para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir a este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que
faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheças e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Deixe sua Bíblia aberta. A leitura foi um pouco extensa, mas se faz necessário. Deixe a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 32 e 33. Vamos ficar conversando nesses dois textos. E o que nós queremos conversar nessa manhã e falar a respeito da palavra do Senhor é com muito temor e tremor no coração que eu falo isso. O Senhor falou muito ao meu coração com essa palavra, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também. Estamos vivendo num tempo, num período, onde as pessoas querem coisas, lutam por coisas, buscam coisas, para isso trabalham, para isso estudam. Estamos construindo um império, ou construindo a nossa vida ao redor de nós mesmos. Queremos ser, quem sabe, uma geração bem-sucedida, e não estou dizendo que isso é errado, mas você pode reparar que esse tem sido o foco, o objetivo principal, de buscar coisas. Mas você pode ser a pessoa mais bem-sucedida dessa vida. Você pode ter o melhor emprego. Tua conta pode ser a mais robusta possível. Você pode ter o melhor carro do ano, o melhor salário. E mesmo com todas essas coisas, das dádivas, da graça comum de Deus, não são suficientes para satisfazer a nossa vida. Mesmo todas essas coisas, nada disso é suficiente para satisfazer a nossa vida e a nossa necessidade. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui, no deserto. E de repente você está pensando: mas pastor, isso é possível? No deserto acontecer isso? A gente acabou de ler. E o que estava acontecendo aqui, que o texto revela que Deus tirou o povo de uma amarga escravidão. E Deus liberta o povo do Egito, e agora Deus está trazendo direção para eles, dizendo: olha, eu vou levar vocês para uma terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou cumprir com a minha palavra e vou tirar vocês. E o povo foi liberto do Egito, e Deus está conduzindo o povo. Durante a noite, uma coluna de fogo, símbolo da presença de Deus, guiava o povo durante o deserto, aquecendo o povo, ajudando, quem sabe, ali a afastar as bestas feras que poderiam aparecer durante a noite no deserto, aquecendo, iluminando, guiando o povo para onde deveria ir. E durante o dia, uma coluna de nuvem, símbolo da presença de Deus, manifesta naquele lugar, conduzindo o povo, protegendo o povo, durante o calor escaldante do deserto. E Deus estava presente. Só que, dado o momento, por conta do pecado, Deus se afasta. O povo peca contra o Senhor, e vai embora a coluna de fogo, e vai embora a coluna de nuvem, e a presença de Deus se afasta por conta do pecado. Então o que afasta a presença de Deus, querido? Da minha e da sua vida? Nada mais é do que o pecado.
pecado nos afasta. O pecado afasta a presença de Deus. Às vezes você pode estar pensando, mas não é de repente não é um pecado escandaloso, sabe? E vem à sua mente, não, mas eu estou em ordem. Mas de repente você está pensando, não estou fornicando, não estou traindo, não estou cometendo adultério, não estou roubando, não estou mentindo. Mas o pecado da apatia, da frieza espiritual, o pecado de substituir as bênçãos de Deus pelo próprio Deus, o pecado de substituir Deus pelas bênçãos dele, ao ponto de dar mais valor às bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Nos achegamos ao Senhor, queremos mais das bênçãos dele, temos mais prazer nas bênçãos do Senhor do que no próprio Deus, do que na própria presença de Deus. O pecado do esfriamento, o pecado do trocar o Senhor por um momento de prazer no secular, do se moldar a este mundo, o pecado de levar uma vida espiritual só como uma agenda de domingo após domingo, mas o teu coração não está aqui, a tua mente não está aqui, já não há mais prazer na presença de Deus, seus olhos não se encantam mais com a presença de Deus, seu coração já não queima mais pela presença de Deus. Não há mais prazer na presença de Deus. E quando Israel, depois de ter entrado na terra prometida, pecou, Deus disse para Josué: enquanto o pecado não for removido, eu não vou estar no meio de vocês. Enquanto o pecado não for removido, eu não vou estar no meio de vocês. No período dos juízes, o profeta, o sacerdote Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, existia um símbolo da presença do Senhor, a Arca da Aliança, onde esses 2 filhos, Ofni e Finéias, faziam tudo quanto é tipo de coisa, mas que não agradava o Senhor. E Eli, sendo sacerdote, pelo texto a gente percebe que ele fazia um pouco de vista grossa. E aí o povo vai para a guerra, e o símbolo da presença do Senhor vai junto com eles para a guerra. Ao chegar na guerra, eles perdem a batalha, e a Arca da Aliança, o símbolo da presença do Senhor, é levada. A presença do Senhor é levada. E o que acontece nesse instante? A notícia chega para Eli. Eli estava sentado, e o texto vai dizer que ele estava reclinado numa cadeira. E aí chega a notícia para Eli: olha, Eli, os seus 2 filhos morreram, Ofni e Finéias morreram na batalha. E tem mais uma coisa: a Arca da Aliança foi roubada. O símbolo da presença do Senhor foi levado. E ele toma um susto, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora, ao ouvir a notícia que o seu esposo, que estava na guerra, havia morrido, estava grávida, entra em trabalho de parto, e gera um filho, tem um filho naquela hora, e coloca o nome do filho de Icabode. Foi-se a presença de Deus. Foi embora a presença de Deus. No período de Ezequiel, profeta Ezequiel, a presença de Deus se afasta da casa do Senhor. E o que acontece? O povo é levado preso, Judá é levado para a escravidão. E o maior temor, querido e querida,
O maior temor e o maior medo que deveríamos ter é medo de Deus se afastar de nós, da presença de Deus se afastar de nós. A maior necessidade das nossas vidas não são as bênçãos de Deus, mas a presença manifesta de Deus. A maior necessidade da nossa vida não são as bênçãos de Deus, mas da presença manifesta de Deus. De repente você está falando, mas pastor, Deus é onipresente, Ele está em todo canto. Sim, Ele está em todo canto, está em todo lugar. Mas a Bíblia nos revela também sobre a presença manifesta do Senhor, da presença manifesta de Deus. E é isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre a presença manifesta de Deus. Queremos tirar algumas lições desse texto, e se você está anotando, então anote. A primeira lição que nós tiramos desse texto é a importância da presença de Deus, a importância da presença de Deus na igreja, ou a importância da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Não basta ter somente um senso, ou melhor dizendo, sem o senso da presença de Deus no meio de nós, sem o senso da presença de Deus no meio de nós, os nossos cultos passam a ser cultos frios, vazios, os nossos cânticos passam a ser cânticos sem vida, a nossa oração passa a ser uma oração mecânica, seca, pregação sem fruto, um culto cansativo. A sua alma e o seu coração já não faz mais parte, já não está, sem essa importância da presença de Deus, sem dar essa importância à real presença de Deus. Teu coração não ferve mais por Deus. Falamos que Deus está presente. Olha, Deus está naquele lugar. Vai lá. Falamos que temos pão na casa do pão, mas as prateleiras estão vazias, frias. Porque não há a presença de Deus. O que acontece para que a presença de Deus se afaste? Olha o versículo aí, capítulo de número 32, versículo 1 em diante. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniram-se em sua volta, em volta de Arão, e ele disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem quem nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram a Arão. Este, a recebendo das mãos deles, trabalhou e fez um bezerro de metal fundido. E lhe disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Está aí o pecado. O povo estava há 400 anos preso no Egito, 400 anos preso no Egito, e Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites falando com Deus, para trazer para o povo, e a impaciência de 40 dias, sendo que o povo ficou preso 400 anos, agora a impaciência reina, e eles não querem mais saber de Moisés. A gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. Arão, faça para a gente um Deus ao meu gosto, um Deus que eu possa fabricar ele, um Deus que eu possa dar ordem nele, um Deus que eu possa oferecer qualquer culto a ele. Eu quero que faça um Deus ao meu prazer,
E corremos esse mesmo risco, queridos. Ou melhor, podemos correr esse mesmo risco. Ao querer fabricar um tipo de Deus e pecar contra o Senhor, tirando o Deus do centro do nosso coração e substituindo pelo eu, colocando eu em primeiro lugar, colocando eu no centro, no altar, onde o lugar deveria ser completamente somente para Deus. Então os sinais da presença de Deus começam a se afastar, e você começa a perceber isso. Você passa a ficar mais fraco, passa a amar mais o mundo, a se deleitar mais nos banquetes que o mundo pode oferecer, a tal ponto que você se come desse banquete e não tem mais fome de Deus. Como o salmista vai dizer: Senhor, a minha alma tem sede. Só que a gente passa a não ter mais sede, porque a gente começa a beber tanta coisa desse mundo, e a gente passa a se apaixonar mais por todas as coisas do mundo, e a presença de Deus já não mais importa para a sua vida. Nas suas conversas informais de trabalho, Deus não é mais o centro da sua conversa. Deus não faz mais seus olhos brilharem. Não faz a sua alma aquecer. Deus não encanta mais a sua vida. Mas é preciso dar a devida importância à presença de Deus. Capítulo de número 33, você que está com a Bíblia aberta. Versículo de número 2, 3 e 4. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu as darei à sua descendência, enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, em outras versões, povo de dura cerviz, para que eu não destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a... O que diz na sua Bíblia? Pôs-se a chorar. O que está escrito na tua Bíblia, querido? Pôs-se a prantear. Quando o povo ouviu essa má notícia, e que má notícia foi essa? Deus falando: eu não vou com vocês, eu não vou no meio de vocês. Só que o povo entende, por mais que tenha feito coisa errada, pecado, o povo entende a importância da presença de Deus, e começa a chorar, porque Deus falou: eu não vou no meio de vocês, povo teimoso, e eu não vou por zelo, para não destruir vocês. Deus quer, mas o povo não quer, o povo não quer. Deus falou: eu vou cumprir o que eu disse, eu vou dar vitória na batalha, eu vou dar a terra que mana leite e mel, eu vou enviar um anjo, mas eu não vou. Mas eu não vou. E você pode ter, querido, todas essas coisas, vencer batalhas, e quem sabe para muitos Deus ia falar assim: eu não vou com você, mas fica tranquilo, eu vou enviar um anjo. E você ia falar: que bênção, Deus vai mandar um anjo, olha, eu vou dar a batalha para vocês. E você: que bênção, Deus vai me dar a batalha, eu vou dar uma terra boa para vocês. Ótimo, mas a presença não vai. Está tranquilo, eu tenho a bênção, eu tenho a batalha, eu tenho um anjo, está ótimo. Não, só que ao ouvir essa notícia, o povo começa a chorar.
Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: você pode ter de todas as coisas nessa vida terrena, mas sem a presença de Deus não vale de nada. Não vale de nada, querido, nada. E eu não estou dizendo com isso, quero que você entenda bem, que você não possa ter coisas boas, mas que a presença de Deus seja o fim principal de todas essas coisas. Sabe o que deve arder mais no nosso coração? Uma viva esperança da morada eterna, onde desfrutaremos da presença do Senhor, onde estaremos com Ele, falaremos com Ele, viveremos com Ele eternamente. Tem um louvor do nosso cenário, vou ver se eu acho aqui. Número 187, que diz assim, ó, para quem não curte muito os hinos do Inário, olha isso aqui. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspes luzentes, juncadas com áurea troféus. No meio da praça está um rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Nós podemos ter noção e pensar mais ou menos de como será, de acordo com a palavra de Deus, como será a eternidade, mas metade disso a gente não imagina de como vai ser encontrar o noivo e ouvir dele: vinde, benditos do meu Pai, que preparei para vocês por herança. É isso que deve arder os nossos corações, queridos, o saber de que iremos estar com o Senhor, a importância da presença de Deus no meio de nós. E a segunda lição que nós tiramos desse texto, que podemos aprender: a presença de Deus precisa ser desejada mais que qualquer outra coisa. Então Deus diz a Moisés: Moisés, eu não vou com vocês. E Moisés falava: Deus, a gente não pode ir sem tua presença. Moisés, eu não vou no meio de vocês. Eu vou enviar um anjo, eu vou dar vitória, eu vou levar a terra, mas eu não vou. E Moisés, desejando ardentemente a presença de Deus mais que qualquer outra coisa, diz: Senhor, a tua presença precisa ir conosco. Ter uma terra que mana leite e mel é ótimo, vencer uma batalha é ótimo, a presença de um anjo é maravilhoso, mas a gente quer a tua presença. Sem a tua presença, Senhor, essas coisas não valem nada. Olha a importância, o desejo e a importância que Moisés dá à presença de Deus. Ele dá essa importância, ele tem esse desejo a tal ponto que não adianta somente ter uma consciência ou um senso de que precisa da presença de Deus, mas Moisés vai e coloca isso em prática. Moisés tem desejo da presença de Deus, a tal ponto de que ele faz o seguinte: eu preciso da presença de Deus, eu desejo a presença de Deus. E Moisés vai, pega a sua tenda e arma lá fora a sua tenda e busca a presença de Deus. E quem sabe
Moisés está lá. Senhor, precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua presença manifesta no nosso meio. Precisamos da Tua presença na nossa vida. Senhor, nós precisamos, queremos, ansiamos, desejamos, queremos mais da Tua presença. Desejamos cada vez mais. Queremos mais da Tua presença, Senhor. Precisamos, volta, Senhor, a Tua presença volta para o nosso meio. Queremos cada vez mais. E se queremos, querido, se você tem esse desejo de querer mais da presença de Deus, você precisa tomar uma atitude e fazer como Moisés. Armar a sua tenda e buscar a presença do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 5, capítulo de número 33, a parte B do versículo. Vocês são um povo teimoso. Se eu for com vocês, ainda que por um momento, eu destruiria. Portanto, tirem suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Olha que interessante. Que joias são essas? O povo está no deserto. De onde surgiu essas joias? Veio do Egito. As mesmas joias que eles usaram para fazer um Deus, um bezerro de ouro. E Deus fala assim: vocês precisam romper com isso. Você precisa romper com isso. Tira! Até que eu saiba o que eu vou fazer. Você sabe o que você precisa romper. O que você precisa romper hoje? É hoje, querido. Na sua vida, para que a presença de Deus se manifeste dentro de você. Para que haja mais sede e desejo da presença de Deus. O que você precisa abandonar? Quais são os detalhes? Quais são as ações? Quais são as práticas que você precisa abrir mão e romper com isso nessa manhã, para que a presença de Deus volte e aqueça o teu coração? Como nós louvamos aqui: anseio por mais de Ti, Senhor. Anseio que isso possa ser uma verdade, querido, que não seja simplesmente palavras lançadas ao vento, mas que saia do seu coração uma verdade, do seu interior uma verdade, dizendo: Senhor, eu anseio por mais de Ti. O que você precisa abrir mão? Com quem você precisa romper? Será que é o secularismo? Será que é idolatria? Ah, não, pastor, mas eu não tenho imagem na minha casa. Mas eu não estou falando de imagem, não, querido. Somente, né? Você pode idolatrar você mesmo. Colocar você num pedestal e Deus um pouco mais embaixo. Idolatrar coisas. O que você precisa romper? Só você sabe. Alcoolismo? Pornografia? Bebedices? Palavrões? Mentiras? Avareza? Frieza, apatia? Com o que você precisa romper nessa manhã, para que a presença de Deus volte? É preciso remover. Se você deseja desesperadamente a presença de Deus, é preciso remover algumas coisas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração nessa manhã. E que você vai falar: pastor, eu preciso romper com isso. E aí você vai ver a presença de Deus manifesta na tua vida. Quantos querem e desejam a presença de Deus? Quantos querem a presença de Deus manifesta na sua vida, na sua casa?
Olha que interessante, quando Moisés arma a tenda, e aí caminhamos para a terceira e última lição. A terceira e última lição é: nada pode substituir a presença de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus. Deus promete um anjo, Deus promete vitória, Deus promete a terra, mas nada disso basta. Nada disso pode substituir a presença de Deus. Não, eu quero a presença de Deus, eu anseio pela presença de Deus, quero o retorno da presença de Deus. Senhor, venha. E foi assim, sempre aconteceu na história, querido. Quando o povo se une para orar. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos da presença manifesta de Deus. Em todo o trajeto da história, desde Atos capítulo 2, o povo se reúne, começa a fazer um culto, a buscar o Senhor intensamente, e a presença de Deus vem, a presença manifesta de Deus vem, e manifesta no meio do povo. Pessoas são curadas, são libertas pelo poder da palavra de Deus, vidas são transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da pregação, pelo poder da palavra de Deus. Estamos passando por esse período de pandemia, e, meu irmão, eu e você carregamos a presença de Deus dentro de nós. Então, veja comigo, aonde você estiver, o símbolo, ou melhor, a presença de Deus vai ser manifesta, mas é necessário ansiar por isso. É necessário ter em mente que nada pode substituir a presença de Deus, nada pode substituir Deus. Olha o versículo de número 7, do capítulo 33. Ora, o que diz na sua Bíblia? Leia em alta voz, por favor, só a primeira parte. Ora, amém. Ora, Moisés o quê? Costumava. Ora, Moisés costumava. Se você sabe dessa importância que nada pode substituir a presença de Deus, você precisa fazer como Moisés, ter costume. Não foi uma ocasião somente, mas Moisés costumava pegar a tenda e armá-la lá fora e buscar o Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? É preciso ter intimidade, perseverança, perseverar, é uma busca contínua, é perseverar, ser algo contínuo, não somente agora. Olha que bacana, o pastor pregou hoje, vou sair, vou buscar o Senhor, amanhã já esqueceu tudo. Não, é todo dia, toda manhã, toda hora, todo momento. É buscar ter um diálogo com o Senhor. Deus falava com Moisés, versículo de número 11, o Senhor falava com Moisés face a face, a quem fala como ao seu amigo. Moisés tinha costume de armar a tenda, tinha intimidade com o Senhor. É importante, querido, é necessário para a vida do crente você ter costume, uma vida contínua de busca ao Senhor todos os dias, todas as horas, ter uma intimidade profunda com Deus. Olha o versículo de número 13, do capítulo de número 33. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber, nesse momento, o teu caminho, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é tua, Senhor, é teu povo. Moisés desesperadamente fala: Senhor, eu preciso saber os teus caminhos, eu preciso saber o que o Senhor quer, eu preciso saber o que o Senhor quer para a minha vida. Eu almejo desesperadamente a presença do Senhor. Fala comigo, Senhor. Se o Senhor achou favor,
a mim, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho. Eu preciso, Senhor, eu anseio desesperadamente. E olha o que acontece no versículo 18. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. Deus atende a oração de Moisés. Deus atende o anseio de Moisés e fala: Moisés, eu vou fazer que toda a minha bondade passe diante de você. Eu vou fazer que toda a minha bondade passe diante de você. O versículo de número 14. Deus respondeu, depois de tudo isso: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. A minha presença vai com você, Moisés, e eu vou dar descanso para sua alma agitada. Você entendeu a necessidade? A coluna volta. Quando Moisés entra na tenda, a coluna desce e o povo começa a ver Deus voltando, a presença de Deus sendo manifesta. A nuvem vem, a coluna de fogo vem, Deus se manifesta. Porque há um clamor, um gemido, um chorar, uma amargura, falando: Senhor, nós entendemos, pecamos contra Ti, pecamos contra o Senhor, estamos arrependidos. Moisés entra na tenda, fala com o Senhor, e o Senhor fala assim: tá aí, Moisés, a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Às vezes você está atordoado, procurando o que fazer, não sabendo para onde ir, o que fazer. Ei, vai para a presença do Senhor, querido, e lá Ele vai te dar descanso para sua alma agitada, atordoada. Sabe o que é mais lindo? Que a presença de Deus volta. E o melhor de tudo isso, a presença de Deus veio até nós. A glória de Deus veio até nós. O Verbo se fez carne, cheio de glória. Glória do unigênito de Deus. O Verbo se fez carne, Jesus Cristo, e Ele veio até nós. E temos acesso até Ele. Temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo que nos conduz. E o que estamos fazendo com isso, querido? Com essa maravilhosa dádiva. Terrível coisa, queridos. Terrível coisa é quão mal o pecado nos faz. Quão mal o pecado nos faz. Nos priva de uma das maiores bênçãos, se não a maior bênção que o crente pode ter, que é desfrutar da presença de Deus. Então é necessário romper com isso, desejar, dar a importância devida e dizer: Senhor, nada pode substituir a Tua presença, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Manifesta a minha vida. E quando eu digo presença manifesta, querido, eu não estou falando de arrepios. Eu não estou falando de movimentos. Estou falando de ter um desejo de exalar a Deus. A presença manifesta de Deus na nossa vida. Por onde você passar, a presença de Deus vai exalar. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E não tem como, querido, a presença de Deus se manifestar e o ambiente ficar normal.
Quando Deus vem, a cura, a restauração, a transformação, a entrega da vida a Ele, a libertação dos cativos, dos oprimidos, há uma sede desesperada por conhecer mais do Senhor em Sua palavra. Não tem como o ambiente ficar normal. Por aquele que é transcendente entrou em contato com aquilo que é natural. E esse deve ser o nosso anseio, o nosso desejo nessa manhã, pela presença manifesta de Deus na nossa vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deseja a presença de Deus.